Galera, chegou o momento da gente falar do ciclo de treinamento do Ironman. A ideia desse ciclo é entregar o ápice, tanto na parte física e mental ao atleta. Mas daí você me pode falar, mas a ideia de toda a competição é essa, mas do Ironman é diferente. Você precisa estar extremamente preparado fisicamente e mentalmente para completar uma prova dessa. Se a gente não estiver extremamente preparado, a gente não consegue nem terminar essa prova. E fatores interno e externo influenciam muito o desenvolvimento dessa periodização. Vou falar tudo isso, mas depois da nossa querida vinheta. Bora! Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Davi, tenho mais de 18 anos de experiência no mundo do triatlon e gostaria de pedir para você se inscrever no Triathlon Channel, badalar o sininho de notificação e também deixar aquela curtida. A ideia desse canal não é só passar a parte técnica, mas colocar toda a minha experiência aqui para ajudar vocês em busca de ser um Ironman. Então, sem mais delongas, bora falar sobre o ciclo de treinamento do Ironman. Esse vídeo é para você que vai fazer um Ironman ou que daqui a alguns anos almeja fazer essa prova. Essas dicas vão ajudar você bastante a errar menos e fazer uma boa periodização. E o primeiro aspecto que temos que levar em consideração é ajeitando ao seu redor. É bom salientar que não existe cenário perfeito, tá? Tem gente que espera fazer um Ironman ganhar mais dinheiro, ter mais tempo, ter outros equipamentos. Não existe o cenário perfeito. Temos que trabalhar com a realidade que você tem. Então, meu amigo, não espere o bendito cenário perfeito, que isso não vai acontecer. Vamos trabalhar com a nossa realidade. Feito isso, temos que planejar a nossa realidade, planejar a nossa rotina. Esse é um aspecto extremamente importante para quem vai fazer um Ironman. Como que é esse planejamento? Temos que planejar o horário que você vai treinar, os dias que você tem possibilidade de fazer os seus treinos longos, lugares que você vai correr, que você vai pedalar, que você vai nadar, a logística na sua casa de alimentação, tudo isso você já tem que deixar ajustado ao seu redor. Vamos partir do princípio que você já esteja treinando o triatlo. Então agora é só ajustar, oficializar esses horários, esses locais, para que você não tenha nenhum contratempo e que possa atrapalhar o seu ciclo. Por exemplo, você nada em determinado local, só que aconteceu alguma coisa e você não vai conseguir mais nadar lá. Que isso não aconteça no seu ciclo, você que não tenha que resolver esse pepino durante o seu ciclo, para não tirar alguns dias de treino, porque ao longo desse vídeo você vai ver como isso é importante, como essa logística bem arrumada vai te ajudar muito. Então, o primeiro ponto é ajeitar a rotina. Não tem cenário perfeito, trabalha com a realidade, mas vamos oficializar horários, locais que você treina para não ocorrer nenhum imprevisto durante o ciclo. Galera, o importante também em um ciclo de Ironman é ter apoio, seja da família, do namorado, da pessoa que vive com você, da pessoa que você tem um carinho, você vai precisar desse apoio. Eu falei em outro vídeo que é impossível fazer o Ironman sozinho. Em muitos dias você vai estar cansado, a pessoa vai precisar entender essas várias horas que você vai se dedicar a essa prova. Então é legal você deixar claro, você conversar com as pessoas próximas, o quanto é importante essa prova para você e o quanto você vai precisar de apoio. Tem um filme que eu indiquei aqui no canal que chama 100 metros. Ele conta a história de um cara normal. Ele é diagnosticado com uma doença degenerativa e o médico fala para ele que ele vai conseguir 100 metros e ele resolve entrar nesse ciclo de Ironman. Mas o que é interessante de eu falar desse filme? Que chega um momento a esposa dele no filme fala para ele que não é a prova dele, é a nossa prova, é a prova da esposa, da família e a dele. Então por isso que eu resolvi tocar nesse assunto, porque essa frase faz todo sentido. Não é seu Ironman, é o Ironman das pessoas que você ama, tá? As pessoas vão compartilhar essa conquista com você e também o sacrifício desse treino. Então deixa bem ajustado a sua família, seu namorado, sua namorada, para que você tenha um ótimo ciclo, que você tenha um apoio. Galera, um aspecto importantíssimo para você que quer saber sobre o ciclo de treinamento de um Ironman é saber sobre a periodização de treinamento. Eu sempre falo que o músculo mais importante do atleta é o cérebro. Então, saber, entender o porquê você está fazendo aquilo, o que você está fazendo,
faz uma tremenda diferença nos seus treinos. Então é muito legal você buscar esse conhecimento, não para passar treino, mas para saber o que você está fazendo, qual o caminho que você está seguindo, qual ferramenta o seu técnico está utilizando. Então é mega importante você entender isso. E o primeiro ponto para a gente falar sobre a periodização é o técnico escolher qual é o tipo de periodização que ele vai passar para você. Ou melhor, que ele vai propor para você. Depende muito. O técnico normalmente ele já te conhece, ele não te conhece, ele vai fazer uma entrevista, ele vai levantar todos os seus dados, seu histórico de atleta, se você já foi atleta ou não, se você já foi corredor, se você já sabe nadar, qual é a sua técnica de natação. Então ele vai fazer todo esse levantamento, vai escolher a melhor tipo de periodização para você. Vou generalizar um pouquinho, mas assim, para ficar mais fácil, existem dois tipos de periodização, a em bloco e a ondulatória. Então, dependendo do seu nível, da sua característica, da sua experiência, ele vai escolher qual é a melhor periodização para você. A ondulatória eu gosto muito de utilizar com alunos que estão começando, que querem fazer seu primeiro Ironman. Eu gosto de utilizar essa ondulatória num período longo de 1 ano. Eu gosto que o atleta vivencie esse 1 ano, que ele amadureça nesse 1 ano, que ele ganhe experiência nos longões. Então, por isso que quando o atleta vai fazer o primeiro ciclo de Ironman, eu gosto de utilizar esse tipo de periodização. Agora, quando o atleta já tem alguns Ironmans no currículo, daí sim, eu posso utilizar a periodização em bloco e no mínimo 6 meses. Menos que isso é loucura, tá? Porque eu gosto de trabalhar com eficiência e segurança. Então, se o seu técnico fez essa entrevista com você, ou ele já te conhece e falou para você qual é o tipo de periodização que ele escolheu, já mostra que ele e você estão seguindo no caminho correto. O que trabalha essa periodização ondulatória? O que é isso? Fala para mim. Então, vamos lá. Que essa periodização ele vai trabalhar com a sua realidade. Como eu falei, não existe o cenário perfeito. Não na nossa vida real. Existe o cenário possível. Então, ele fez aquela entrevista, ele já te conhece. Então, ele vai saber a quantidade de horas que você pode se dedicar ao treinamento de Ironman. Se você tem 20 horas semanais, se você tem 10, 15, daí sim você jogou o problema no colo dele. Vai falar, meu amigo, eu quero fazer um Ironman, eu tenho 15 horas semanais para treinar, se vire. Jogou no colo dele, ele vai estudar todo o seu cenário, vai estudar toda a sua logística que você já tem planejado, como eu falei lá no primeiro item. Então ele vai estudar, ele vai distribuir a quantidade de horas. Horas, km, minutos, depende muito do que o técnico gosta de utilizar. Eu utilizo tudo, eu utilizo km, horas, minutos, tá? Eu gosto de fazer uma tabelinha toda certinha para explicar para os meus alunos sobre a periodização. Se for uma periodização ondulatória, vai ter semanas que você vai treinar mais, semanas que você vai treinar menos e aí por diante. Se for em bloco, ele consegue ajustar de forma que você mantém um padrão nos treinamentos, mas sempre vai ter semanas que você vai treinar mais, semanas que você vai treinar menos. Isso é um padrão para o seu corpo descansar. É nisso também, nessa periodização, que o técnico vai distribuir as cargas de treinamento, a intensidade, qual vai ser o período que você vai fazer aqueles tiros de 100 na corrida, aqueles tiros de 25 na natação, aqueles tiros longos, aqueles longões de final de semana. Ele vai distribuir tudo isso ao longo dessa periodização. É nisso também que ele vai colocar as valências físicas que você vai trabalhar durante esse período. Isso é muito importante, você entender as valências físicas. Por quê? Porque vai ter período que você vai trabalhar mais a sua flexibilidade, resistência. Outros períodos você vai trabalhar mais a sua força e potência. Então é importante você saber disso. Se você errar na sua sessão de treino, você vai complicar muito a sua periodização. Então é importante saber o que é um treino de resistência, quais são as diferenças, o que é um treino de potência, quais são as diferenças, o que é um treino de força, quais são as suas diferenças. Não sabe? Dá uma chamada no técnico, você quer ter treino de quê? Coloca para mim, para você saber o que você está treinando, para você conseguir entregar o melhor para o seu técnico. Não é que você quer ser chato, não é, tá? Você tem que perguntar para ver se você vai estar fazendo certo, porque existe uma diferença tremenda em você fazer um tiro, descansar 30 segundos e fazer um outro tiro e descansar 3 minutos, tá? São capacidades físicas diferentes. Tem muitos atletas que não entendem isso, tá? Eles acham que o intervalo é recuperar e já era. Não, é valência física, é ciência. Tem que seguir. Quanto mais você seguir direitinho, melhor vai ser a sua eficiência na prova, porque você vai estar implementando o que o seu técnico passou. Beleza?
Pode estar bonito no papel, pode estar bonito no aplicativo, no Training Peaks, mas tem que estar bonito na prática, tá? Senão nada acontece. A gente pega o mental, tudo que está planejado, e temos que colocar na parte prática, na esfera física, para de fato isso funcionar. Outra coisa na periodização que o técnico vai colocar é analisar as suas modalidades. Mas espera aí, triatlon é natação, pedala e corre? É o básico, mas ele vai analisar qual modalidade ele precisa intensificar mais nos treinos. Será que é o ciclismo? Será que a sua corrida precisa melhorar? Ou será que ele pode dar um ajuste e deixar as 3? Outro ponto também falar das modalidades são as modalidades que vão estar ao redor dessas 3. Por exemplo, um treino de fortalecimento, um treino de pilates, um treino de flexibilidade. Tudo isso ele vai dar uma analisada na sua rotina, na sua realidade. Depois que está rolando a sua periodização, você está treinando, daí que entra um ponto importante. O seu técnico vai sentar com você e vai traçar o objetivo real durante essa prova. O que é o objetivo real? O meu objetivo é terminar um Ironman. Beleza, esse é seu objetivo. Mas ele é muito amplo. Como você vai terminar esse Ironman? Né? Então, o técnico vai sentar com você e falar, tô olhando os seus treinos aqui e eu acho que esse ritmo na corrida é um ritmo legal para você utilizar na prova. Eu acho que esse ritmo na natação é o ritmo ideal para a gente utilizar na prova. E no ciclismo é a mesma coisa. E daí sim, depois que ele traçar os objetivos, você vai traçar uma estratégia de prova. Tudo isso ao decorrer da sua periodização, ao decorrer dos seus treinos, através do seu contato com o técnico. Isso, a estratégia está formada. Você vai saber o pace que você vai ter que nadar na prova, o ritmo da bike, então você vai saber direitinho. E é sempre bom traçar o plano A, plano B, plano C, porque se acontecer alguma coisa, você não fica perdido na prova. Eu sempre dou um plano A, que é um pace assim, que eu acho que o atleta vai conseguir atingir, pace na corrida ou o ritmo, tanto faz. E um B, que eu tenho certeza que ele se sente confortável naquele ritmo. Então o plano B é um plano mais de confortável. E o plano C, que é o plano tudo ou nada. Eu sempre faço os 3 planos com meus atletas para ele chegar na prova e saber o que vai fazer. É muito ruim ficar perdido na prova. Então ajuda você a seguir um plano, ajuda você a saber que você está fazendo o que está programado. Tá bom? Galera, outro ponto interessantíssimo para que tudo dê certo no seu treino de Ironman é a escolha do técnico. O técnico tem que falar a mesma língua com você. Por exemplo, você tem que ter dúvida e ele te explique e você entenda, ou vice-versa, que você tenha esse contato com ele, que você consiga perguntar para ele, que ele consiga dialogar com você. Porque ao longo desse ciclo, que é um ciclo duro, você vai ter dúvidas, e você vai precisar sanar a sua dúvida. Por que eu estou fazendo isso e não aquilo? Então, assim, é importante escolher do técnico alguém que consiga conversar com você, que não precisa ter o mesmo perfil, mas assim, que consiga trocar aquela ideia, que você consiga perguntar, que você tenha esse contato. Em relação ao técnico, o contato é mega importante, ele precisa estar presente, não fisicamente, tá? Porque raramente você vai ter um técnico que esteja presente fisicamente, mas assim, que você tenha o contato dele, que você consiga passar uma mensagem, que ele consiga te responder, não precisa ser na mesma hora, ou talvez no mesmo dia, mas assim, que você tenha um contato com ele, mesmo que seja por WhatsApp, online, porque você vai precisar desse contato, você vai precisar estar com o feedback alinhado, seja 1 ou 2 vezes por semana, você vai precisar conversar com ele, esse treino foi difícil, foi fácil, tudo, tá? E é importante para ele também ter esse feedback, tá? É mega importante esse feedback. Técnico-aluno e aluno-técnico, os dois precisam estar em sintonia. Então, galera, deixa eu aproveitar e fazer um jabá aqui. Tem uma mentoria de triatlon e se você está procurando um treinador, dá uma conferida no link que vai estar na descrição. Lá a gente vai trabalhar aspectos de treinamento, aspectos fisiológicos, biomecânicos, tudo isso em um preço justo e acessível. Então depois do vídeo dá uma conferida lá, beleza? Para voltar para o tema do vídeo. Quando a gente está nesse ciclo de Ironman, uma coisa fica muito próxima da gente, é um risco muito grande que a gente caia no overtraining. Então a gente precisa estar preparado, a gente precisa entender o que é overtraining e como ele se manifesta, para que se caso aconteça, a gente consiga falar com o nosso técnico, a gente consiga ter esse feedback. O que é overtraining? Overtraining é um estado físico e mental que ele acaba prejudicando o seu rendimento. É um cansaço exagerado fisicamente e mentalmente. Quando a gente está no Ironman, a gente tem às vezes muitos longões no final de semana,
ele acaba, pode ser, as chances desse overtraining acontecer é muito grande, tá? Por mais que o seu treino esteja certinho, por mais que você esteja fazendo direitinho, às vezes o que seu técnico planejou e o que seu corpo vem dando respostas são diferentes do que ele achou que iria acontecer. Isso pode acontecer, cada ser humano responde ao estímulo de maneiras diferentes. Então, é muito importante que você esteja atento a alguns fatores. Por exemplo, sentir dores no corpo, né? Muitas dores no corpo, de toque, você está treinando, então você sente aquelas dores no corpo. Um cansaço exagerado, a parte mental desconcentrada no seu foco, que é o Ironman. Se aparecer esses aspectos, avisa imediatamente o seu técnico. E daí sim, ele vai dar um ajuste ali, de repente ele tira 1, 2 dias de treino e seu corpo volta. Fique atento a esses aspectos de overtraining, não deixe ela instalar, sempre em feedback com o seu técnico. Outro ponto interessante para falar são os longões. Longões são treinos mega importantes de um ciclo de Ironman. E eu sempre falo para meus alunos, aprenda com os longões, é uma escola os longões. O que é aprender? Aprenda a sentir cansaço físico, a sentir cansaço mental, muitas vezes dores, tá? Aprenda a colocar seu objetivo em cima de tudo. Teste o que melhor funciona com você, chame o nutricionista para sua equipe, que vai ajudar muito, tá? Teste a banana, teste o hidroelétrico, testa a água, testa as marcas todas ali, o lanche que você vai levar. Os longões são uma escola para a gente que quer fazer o Ironman. Normalmente é o que você vai sentir na prova, são os que acontecem nesses longões. Tanto nas boas horas como nas horas ruins. Se você vai estar preparado, se você usar esses longões como uma escola, tanto na parte física e mental, tenho certeza que a prova vai ser bem melhor. Isso, falou de periodização, falou de técnica, falou de overtraining, tudo isso para chegar no último ponto que eu quero colocar para você, performance. Performance é algo muito subjetivo. O que é performance para você? Tem muita gente que o performance é terminar um Ironman, é se sentir bem, é fazer melhor, tá? E tem outras pessoas que pensam que performance é ganhar do outro, tá? A gente não vai discutir o conceito de performance, mas eu quero falar para você o seguinte: performance no Ironman, ela se dá muito com as suas experiências. Atletas de elite falam que eles só conseguiram se descobrir como faz um Ironman depois da 5ª, 6ª participação. Então tenha paciência, se é seu primeiro, se é seu segundo Ironman. A performance vai aparecer quando você tiver toda essa experiência, não só a experiência de prova, experiência de ciclo. Então tudo isso vai ajudar você a ter uma melhor performance na sua prova. Se é a sua primeira prova, se você está treinando para o seu primeiro Ironman, ou se você pensa fazer um Ironman, tenha essa na sua cabeça. A minha performance hoje é terminar do melhor jeito que eu consigo essa prova. É a minha primeira prova. Eu vou aprender com ela, vou aprender com a segunda, com a terceira. Se você já é mais experiente, você sabe do que eu estou falando. A gente precisa vivenciar, entender o que é um Ironman. O que é um Ironman? Para mim, eu posso falar, mas você vai tirar, vai desenhar. Primeiro você vai fazer um rascunho, depois você já vai desenhar melhor, depois você já vai desenhar com os traços mais finos. Tudo isso é experiência de uma prova. Então, se a gente quer ter a melhor performance, se você quer ter a sua melhor marca no Ironman, você vai ter que fazer mais de um Ironman. Você vai ter que fazer 3, 4, 5 Ironman, tá bom? Galera, essas foram as dicas do ciclo de treinamento Ironman. Claro que eu deixei alguns assuntos de fora, outros assuntos coloquei, né? Mas tudo isso faz parte. Se ficar alguma dúvida, você comenta aqui. Ou se você gostou do vídeo, se você não gostou, comenta também. Peço também para você se inscrever no Triathlon Channel, badalar o sininho de notificação. Segue a gente lá no Instagram que tá bombando, bastante gente fazendo pergunta, tá bem legal. É @triathlon_channel. Galera, até o próximo vídeo. Valeu!